Olá, que bom que você está aqui nessa 10ª aula do curso para catecúmenos, aula denominada O Batismo de Criança. E que nós possamos aprender juntos mais sobre a palavra do Senhor e, obviamente, um pouco mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. O meu desejo é que você se aprofunde cada vez mais na palavra e sirva o Senhor com alegria. Vamos orar para iniciar essa aula. Senhor, nós te agradecemos pelo recurso da internet. Agradeço o Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos e que nós possamos aproveitar essa aula para conhecermos mais o Senhor e para te servirmos com mais alegria, com mais prontidão, para trabalharmos para o Senhor e também servindo as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Que bom que estamos aqui na 10ª aula. E me conte uma coisa nos comentários. Você assistiu às outras 9 aulas postadas na playlist Curso para Catecúmenos? Escreva aí nos comentários para eu saber se você está acompanhando. Outra coisa que quero te falar é que tem muitas pessoas chegando em nossa igreja. E essa playlist aqui pode ser uma boa porta de entrada para a pessoa aprender mais sobre a palavra de Deus e mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus abençoe sua vida e nós vamos para a aula. O autor diz assim, e eu vou fazendo como eu já estou fazendo em todas as aulas. Eu vou citando, lendo muitas coisas aqui da lição e fazendo comentários sobre a aula. O autor diz assim: Deus faz tudo perfeito. Quando ele fez o plano para a nossa salvação, isso incluiu uma organização para nos arrebanhar. Na antiga aliança, no Velho Testamento, antes do nosso Senhor Jesus, essa organização era a congregação de Israel, aquele povo da geografia específica de Israel. Lembrando que no Antigo Testamento o Senhor colocou dentro do povo de Israel já várias pessoas que não eram de Israel, da geografia de Israel, mostrando o futuro que ele alcançaria todo o povo, de toda língua, raça e nação. Mas é fato que Deus no Antigo Testamento tinha um povo de uma geografia específica, a geografia de Israel. E no Novo Testamento, essa nova aliança é formada pelos servos do Senhor Jesus Cristo, ou até muitos chamam do Israel espiritual de Deus. Então, na igreja da antiga aliança, a congregação de Israel, a situação da criança era bem definida. Nós estamos falando sobre batismo de crianças hoje. Os filhos eram herança do Senhor. E como tais recebiam o sinal e o selo da aliança, a circuncisão. Você deve se lembrar que toda criança, nós vamos ler esse texto mais para frente, todo macho deveria ser circuncidado. Obviamente, você também sabe que as mulheres eram representadas pelos homens. Então, esse macho era circuncidado para ser selado como um pacto, um selo, um sinal de que ele pertencia à família de Deus, do Israel de Deus. Toda criança tinha que ser circuncidada, igual a Bíblia diz que Jesus, como um judeu, foi circuncidado. Isso está escrito em Lucas capítulo 2, tá certo? Mas, e agora? Na nova aliança, quando temos o batismo, qual é a situação das crianças? O autor diz, e muito bem dito, que elas herdaram a culpa de Adão e já nasceram pecadoras, como a Bíblia diz, né? O salmista dizendo ali, em pecado me concebeu a minha mãe. E as crianças, olha que detalhe importante, elas ainda não dispõem de condições mentais e psíquicas para entender o Evangelho, não é verdade? Isso daqui é muito importante para você entender. Elas não possuem condições de compreender e entender o
evangelho. Mas qual seria então a situação espiritual das crianças se elas já nascem pecadoras, como as Sagradas Escrituras nos mostram? A Bíblia mostra que as crianças são herdeiras espirituais de seus pais. Quando os pais são fiéis, as crianças são beneficiadas, porque o nosso Deus é o Deus da aliança com famílias. E os nossos filhos são beneficiados por causa da aliança que Deus faz conosco. As crianças, filhas de crentes, são herdeiras espirituais de seus pais. Elas pertencem ao Senhor, por isso têm o direito de receber o batismo e pertencer à igreja. Nós já vimos na aula anterior que o batismo é pertencimento. O batismo é o sinal visível de que você pertence a alguém ou a um povo. Um sinal visível que você faz parte do povo de Deus. Tem muitas religiões que fazem, esses rituais de iniciação, E o batismo é isso, é um sinal visível de que você pertence a um povo. A pergunta que eu quero dizer já antes de continuar o nosso livro é: os nossos filhos pertencem a quem? Se você tem filhos, se você tem crianças, eles pertencem a quem? Obviamente, além dos pais, além da família. Eles pertencem a Deus? Você afirmaria que seu filho pertence a Deus? Eu afirmaria que sim. E na prática, eu creio que muitos de nós já pensam assim. Pense comigo, se você faz parte de um contexto de igreja, em qualquer denominação, qual o papel das crianças na igreja? Ou o que as crianças podem fazer na igreja? Perceba, na igreja que você já frequentou, que você está frequentando, as crianças louvam a Deus na frente do altar, do palco, do púlpito, como está ali atrás de mim. Eles sobem lá para louvar a Deus. Na igreja, as crianças, ou na sua família, as crianças são chamadas para orar. Hoje até algumas igrejas colocam as crianças para ministrar pregações. A pergunta é: por que as igrejas fazem isso? Pense comigo numa coisa muito importante. Imagina que eu e você estivéssemos numa festa de aniversário ou em qualquer lugar e meu filho estivesse lá, meu filho do Mateus, que é crente, e o seu filho também ou a sua filha. E lá naquela festa tivesse outras crianças. E uma criança específica, enfim, não importa quantas, para esse exemplo, ela é filha de alguém de uma outra religião, que serve um outro Deus. Ou podemos dizer que serve o diabo. Ela é de uma religião que serve o diabo. Ela é satanista, por exemplo. E na hora do bolo, como de costume de família, você faz uma oração, ou deveria fazer, não é verdade? Você então sente que deve chamar uma criança para orar. Qual criança você chamaria? O meu filho? Filho de crente, filho de pastor? O seu filho, filho de crente, criado na igreja? Ou filho do satanista? Certamente a sua resposta seria: eu chamaria o seu filho ou o meu filho, que estão na igreja, que já conhecem o Senhor, que louvam e que oram. Por que você chama eles? Por que você chama eles se o texto e você e eu concordamos que as crianças não têm capacidade intelectual, psíquica para entenderem o evangelho completamente, racionalmente, logicamente, ou até receberem o Senhor Jesus com a sua boca? Por que você chamaria e eu chamaria? Eu chamo meu filho. As crianças na nossa igreja, elas cantam. As crianças, no mês de outubro, elas conduzem a liturgia da igreja. Elas oram. Nós podemos colocar as crianças em ocasiões específicas para trazer uma mensagem, um devocional. E por quê?
porque eu e você cremos que elas fazem parte do povo de Deus. Nós chamaríamos nossos filhos para orar, mas não chamaríamos o filho de alguém de uma religião que não serve a Deus. Perceba que na prática a gente já faz isso. A gente já crê que as crianças fazem parte do pacto, que elas são herdeiras, que elas fazem parte da família do Senhor. Então por que nós vamos negar o batismo às crianças se elas fazem parte da família do Senhor? E o batismo justamente é essa declaração que faz parte da família do Senhor. Já adiantando, algumas pessoas dizem que tem um texto na Bíblia, e tem, que fala assim: e quem crer e for batizado será salvo. Só que o texto de Marcos que você está citando fala assim: e quem não crer será condenado. Imagina uma situação muito triste, em que uma criança se acidenta, ou uma criança ela tem uma doença terminal, enfim, isso acontece, e ela morre. Você teria coragem de afirmar que um filho seu, criado na igreja, um filho seu, não foi para o céu? Sendo que a Bíblia afirma que dos tais é o reino dos céus. Por que negar-lhes o batismo se eles pertencem ao povo de Deus? Pense nisso. Isso é muito importante para a nossa lição. O batismo e a circuncisão. A situação das crianças na nova aliança é idêntica à situação delas na antiga. Na antiga aliança, elas eram circuncidadas, e na nova aliança, elas são batizadas. No passado, Deus fez uma aliança com Abraão. Olha só o que está escrito em Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E mais tarde, em Gênesis 17, ele faz essa declaração instituindo a circuncisão como sinal e selo dessa aliança. Olha só, disse mais Deus a Abraão, Gênesis 17, de 9 a 14. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Deus estabelecendo uma aliança com Abraão e as famílias posteriores, com a descendência de Abraão. Quando Jesus vem ao mundo, os israelitas, herdeiros dessa aliança feita por Deus com Abraão, eles quebram definitivamente esta aliança. Isso acontece quando eles rejeitam Jesus. E nos evangelhos diz que veio para os que eram seu e os seus não o receberam. Isso está em João 1, de 11 a 13, tá certo? Até então, para fazer parte da aliança de Deus com o homem e ser filho de Deus, o homem tinha que pertencer à descendência de Abraão, por nascimento, por adesão ou por ter sido comprado, tá certo? Mas agora, todos aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Salvador pertencem à família de Deus, não é verdade? Diz o texto assim: sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, mostrando assim esse povo de Deus desde o Antigo Testamento. A Bíblia nos mostra que nós somos um povo apenas, o povo de Deus, a igreja do Senhor, que está sendo reunida pelos séculos, até a reunião final, onde nós reinaremos com o nosso Senhor. A antiga aliança também tinha seu sinal e selo, a circuncisão. A nova aliança,
O sinal é o batismo. O Senhor nos mandou batizar. E aqui é um ponto muito interessante, que isso não tem muita divergência, tá, entre as igrejas. Que a circuncisão se torna o batismo no Novo Testamento e a Páscoa se torna a ceia no Novo Testamento por instituição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz assim Colossenses 2, 11 e 12. Neles também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão, por sua natureza, se aplicava apenas às pessoas do sexo masculino. Na cultura de Abraão, dos descendentes de Abraão, as mulheres não tinham autonomia para tomar as suas próprias decisões. Elas eram sempre representadas por um homem. Quando solteiras, eram representadas pelo pai. Quando casadas, pelo marido. Por isso elas não precisavam receber nenhum sinal de pacto. A circuncisão, portanto, não era mais um sinal e selo apropriado para marcar o povo no Novo Testamento. Por isso ela foi substituída pelo batismo, agora batizando homens e mulheres. Quando Jesus estabeleceu a nova aliança, ele instituiu o batismo como sinal e selo desse novo pacto. Ele ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha só, a equivalência, olha só essa pergunta muito boa aqui. A equivalência entre a circuncisão e o batismo é bem clara, mas algumas pessoas perguntam: se o batismo equivale à circuncisão, por que Jesus e os apóstolos foram batizados se eles tinham sido circuncidados? A resposta é que Jesus se submeteu ao batismo na condição do Cordeiro de Deus, isto é, daquele que havia assumido o nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. João Batista até não queria batizá-lo, não é verdade? Mas Jesus disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quanto ao batismo dos apóstolos, devemos lembrar que eles viveram no período de transição entre antiga e nova aliança. Eles foram circuncidados porque eram descendentes de Abraão e pertenciam à antiga aliança, e foram batizados porque pertenciam à nova aliança. Isso foi um período bem específico, muito específico da Bíblia. Eles pertenciam às duas alianças, obviamente. O batismo de criança no Novo Testamento. Preste muita atenção nessa aula e já escreve aí para mim. Está comigo na aula? Acompanhou até agora? Me responda uma coisa. Na questão do aniversário, quem você chamaria para orar? Você já fez um aniversário e chamou uma criança? Na igreja que você participa, as crianças participam, cantam lá na frente, né, no Natal, em outras comemorações. Na nossa, até fazendo a liturgia. Se Deus permitir, em breve elas farão o louvor, a parte musical da igreja um dia, né? Por quê? Porque elas fazem parte da aliança de Deus. Apesar de todas essas evidências, algumas pessoas ainda rejeitam o batismo de crianças. Geralmente, tais pessoas perguntam: onde está escrito nas Sagradas Escrituras que as crianças devem ser batizadas? Explicitamente, não está escrito em lugar nenhum, mas a ausência de tal determinação explícita não anula aquilo que se pode deduzir através de todo o ensino das Sagradas Escrituras. Caso dependêssemos de uma ordem explícita registrada nas Escrituras, presta atenção, para estabelecermos práticas na igreja, não poderíamos permitir que as mulheres participassem da ceia do Senhor. Por quê? Porque quando a ceia foi instituída, só homens estavam participando. Não existe nenhum texto que afirme explicitamente que as mulheres também deveriam participar da ceia do Senhor.
No entanto, ninguém questiona o direito que as mulheres têm de participar desse sacramento. Perceba que nós temos que compreender e nos aprofundar na Escritura quando nós fazemos algumas afirmações. O Novo Testamento não diz explicitamente que as crianças devem ser batizadas, mas implicitamente ensina o batismo de crianças. Antes de tudo, eu já quero orientar e declarar para você que sempre, desde o primeiro século, igrejas fizeram o batismo infantil, instituíram o batismo infantil desde o primeiro século. E esse foi um tema de grandes discussões ao longo do tempo. Ao longo do tempo, esse foi um tema de grandes discussões. O batismo, a forma de batismo, como já conversamos, a Santa Ceia, entre outras coisas. Assim como nós, às vezes, vemos discussões sobre práticas pentecostais, práticas neopentecostais, tradicionais, reformadas, práticas litúrgicas do culto, sempre tivemos discussões sobre o batismo também. E toda discussão ela é bem-vinda, bem feita, sendo feita com profundidade bíblica, sendo feita com a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, o Novo Testamento não diz explicitamente sobre isso, mas implicitamente podemos entender tranquilamente. Veja essas três inferências bem claras. O apóstolo relaciona o batismo com a circuncisão, sem afirmar que as crianças estão excluídas. A equivalência entre batismo e circuncisão é muito clara, conforme já vimos. Na antiga aliança, as crianças que nasciam dentro do pacto, isto é, os descendentes de Abraão, eram circuncidadas ao 8º dia. Já que o batismo é na nova aliança a circuncisão de Cristo, seria necessário uma ordem explícita para que as crianças que nascem no pacto, os filhos de crentes, sejam impedidas de recebê-lo? É uma coisa muito tranquila, é uma coisa que nós vemos assim, tem coisas que não precisam ser ditas, simplesmente elas acontecem, elas sempre aconteceram, porque o batismo ele é equivalente, é relacionado, é a atualização da circuncisão. Não é uma coisa que você simplesmente tenta enxergar. Não, é uma coisa que sempre Deus fez com as famílias dele. E você não precisa procurar muito na Bíblia para saber que o nosso Deus é o Deus de aliança, o Deus da promessa, o Deus da família, o Deus que abençoa os nossos filhos. B. O Novo Testamento registra o batismo de pelo menos 3 famílias inteiras, sem mencionar que as crianças não foram batizadas. Lídia foi batizada juntamente com toda a sua casa. O carcereiro foi batizado com todos os seus. Paulo declara ter batizado a casa de Estéfanas. Será que nessas famílias não havia crianças? Lembrando que sempre filhos que já crescem, tipo como se nós tivéssemos os nossos filhos e atualizando para hoje, nós tirássemos carta com 18 anos, né? Enquanto isso, eles são nossos filhos, né? Nossos filhinhos queridos e nós respondemos por eles. A Bíblia também mostra esse tipo de coisa. Crianças ou adultos respondendo por eles mesmos. E sempre as famílias respondendo pelos filhos. Sempre famílias inteiras. Igual no Antigo Testamento, Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele, como representante da casa, sacerdote, ele declara, ele decide servir ao Senhor com toda a sua família. Ele não foi para o seu filhinho pequeno, para outros perguntar quem você quer servir. Não, ele direcionou. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. C. No batismo da casa de Lídia está claro que as crianças foram batizadas.
Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia e toda a sua casa recebeu o batismo. Nesse mesmo capítulo está registrado o batismo do carcereiro e de todos os seus. No caso do carcereiro, está registrado que ele, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Logo, entre os filhos do carcereiro havia adultos que também creram e foram batizados. Olha a relação do texto. Mas no caso de Lídia, o registro bíblico fala apenas de sua conversão. Ela e todos os seus foram batizados. Se seus filhos eram adultos, então foram batizados sem conversão. Paulo nunca faria isso. Logo, os filhos de Lídia eram crianças que foram batizadas juntamente com sua mãe. É interessante que no Pentecostes, eles perguntando para Pedro o que dizer e Pedro falando para eles serem batizados, o apóstolo Pedro diz que aquela promessa seriam para eles, para os filhos deles e para todos aqueles que o Senhor chamar, sempre incluindo a família. Mas existe ainda uma outra objeção a ser respondida. Esta se refere à necessidade de fé para receber o batismo. Eu já até citei isso aqui para você. Quem crer e for batizado será salvo. E algumas pessoas baseadas nesse texto afirmam que as crianças não podem ser batizadas porque elas não têm condições mentais e psíquicas para exercer a fé. Só que tais pessoas se esquecem do que o texto diz também. Quem, porém, não crer será condenado. Se o texto se referisse também às crianças, teríamos que concluir que elas serão condenadas. Mas Jesus disse que delas é o reino dos céus. Logo, o texto se refere aos adultos que iam ouvir ao Evangelho. Se eles crescem e recebessem o batismo, estariam salvos. Se não crescem, seriam condenados. O batismo de criança, isso daqui é importante também, ele é praticado na igreja cristã desde o seu início, como parte da doutrina dos apóstolos. Existem registros históricos da maior confiabilidade, mostrando a prática do batismo infantil na igreja, desde seu início. Orígenes, grande teólogo e escritor cristão, nascido no ano 185, em suas homilias, afirma: portanto, as crianças são também batizadas. Em seus sermões sobre Levítico, ensina que as crianças também, segundo o costume da igreja, eram batizadas. E em seu comentário de Romanos, registra que a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar também as crianças. Hipólito, outro grande teólogo e escritor cristão do século II, em sua obra Tradição Apostólica, testemunha que a igreja cristã daquela época batizava crianças. Tertuliano, considerado o primeiro teólogo latino, em sua obra de batismo, escrita por volta dos anos 200 a 206, embora tenha cometido alguns desvios doutrinários, também testemunha que a igreja cristã batizava crianças. Só a partir do século XVI, com o surgimento dos anabatistas, é que o batismo de criança passou a ser contestado, tá certo? Os benefícios, depois, só para você entender, ele está falando depois de 1500 anos, começa a contestação disso. Os benefícios do batismo de criança. Será que tem algum benefício batizar o seu filho? Alguns pais podem perguntar: o que eu vou ganhar com isso? Quais são os benefícios? Ora, na antiga aliança, as crianças eram circuncidadas no 8º dia de vida. Nessa idade, poderia alguma criança ter consciência do que estava acontecendo? Você acha que sim? Óbvio que não, né? Mas foi Deus que ordenou que as crianças deviam ser circuncidadas. Estaria Deus equivocado?
A pergunta correta que cada pai crente deve fazer é esta: o que meu filho ou minha filha vai perder se não for batizado? O que seu filho vai perder? Na antiga aliança, as crianças que não fossem circuncidadas eram excluídas do pacto, elas não pertenciam ao Senhor. Por analogia, somos levados a concluir que os pais que não apresentam seus filhos para o batismo estão excluindo-os da nova aliança. Isto não significa que esses pais estão condenando seus filhos, obviamente, pois não é o batismo que salva. Quem salva é Jesus, independentemente se a pessoa for batizada ou não. Mas os pais que não apresentam seus filhos para o batismo estão colocando-os na mesma condição dos filhos daqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. É idêntica à situação de um pai muito rico que deixa de reconhecer um filho. Esse filho fica excluído de uma herança, a não ser que ele provoque esse reconhecimento por via judicial. Em Cristo nós temos uma grande herança de bênçãos espirituais e não é justo privarmos os nossos filhos desta herança, não é verdade? Nossos filhos, como nossos herdeiros espirituais, têm direito às mesmas bênçãos que nos estão reservadas. Eles pertencem ao Senhor e por isso são guiados e protegidos pelo Senhor. Eles só perderão o direito a tais bênçãos se nós o excluirmos do pacto. O batismo, olha só que interessante, o batismo não garante a salvação de crianças, isso é óbvio, nem de adultos, para falar a verdade. Que nenhum pai julgue que ao apresentar os seus filhos para o batismo está garantindo a salvação deles. E que ninguém alimente essa falsa esperança, tá certo? Quem foi batizado na infância, ao tornar-se adulto, terá que decidir se vai permanecer na fé em que foi criado e confirmar isso através da aceitação de Jesus como Salvador pessoal e Senhor, ou se vai renunciar às bênçãos de pertencer ao Senhor. Como Jesus Cristo diz, quem não é por mim é contra mim. Essa criança, na idade apropriada, na idade da razão, ela irá professar a sua fé, como aquele texto diz, se com a boca confessares o Senhor. Alguns pais alegam que não apresentam seus filhos para o batismo porque religião é algo muito pessoal. Você já escutou isso? Você pensa assim? Gostaria que você pensasse sobre isso nesse momento. Cuja escolha deveria ser feita pelo próprio indivíduo. Preferem instruir seus filhos e deixar eles mesmos, na idade própria, escolherem seu caminho. Mas esses pais não sentem o mesmo embaraço quando escolhem um nome para o seu filho. Quem escolheu o nome do seu filho? O vestuário, ou seja, a vestimenta dele, o alimento, medicamentos, a educação, a escola, não é você que escolhe? Qual pai ou mãe espera que o filho ou filha cresça para decidir sozinho se quer ir à escola? Ir à escola. Você decide por ele, não é verdade? Se quer tomar vacina, etc. Ora, se nós, no propósito de fazer o melhor para o bem-estar dos filhos, tomamos decisões que irão afetá-los por toda a vida, por que não consagrá-los a Deus pelo batismo, quando Deus tem promessas e deseja salvar toda a família? Perceba, as bênçãos espirituais que nossos filhos vão receber como nossos herdeiros não depende apenas do batismo, mas também da nossa fidelidade ao Senhor. Acã tinha sido circuncidara seus filhos, mas se tornou infiel ao Senhor. Como resultado, ele morreu juntamente com toda a sua família. Crentes infiéis não têm herança de bênçãos espirituais, mas crentes fiéis têm. Concluindo, o povo de Deus é formado por adultos e crianças. Os adultos recebem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles são filhos de Deus. As crianças, seus filhos, são herdeiras espirituais de seus pais. E como herdeiras espirituais, têm direito às mesmas bênçãos reservadas para seus pais. Por isso devem ser batizadas. Louvado seja o Senhor por essa doutrina tão maravilhosa, que na prática nós vemos tantas pessoas praticando. Eu vejo, na verdade, as igrejas praticando a doutrina da aliança com as crianças. E nós aqui não estamos nem julgando, nem discutindo teologia para falar se está certo ou errado. Eu só estou explicando o motivo de nós o fazermos e fazemos com
convicção. Convicção que nossos filhos são herdeiros. Convicção que nossos filhos pertencem à família da fé. Convicção no texto que diz: ensine o seu filho no caminho em que se deve andar, e quando ele se tornar grande, moço, ele não se desviará dele. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus da família, e abençoa a nossa família. Que Deus te abençoe. Eu gostaria, com amor, que você comentasse sobre essa aula, o que você aprendeu, e se você tem dúvidas, nós vamos conversando sobre o que a Bíblia diz, sobre temas, sobre diversas coisas, de acordo com a palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor. Na descrição desse vídeo tem alguns textos para que você possa ler, e não esqueça de curtir esse vídeo. E você pode até enviar para alguém que tem dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser.